Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio aqui no nosso SoloCast que vai tratar sobre Design Thinking. Se você ainda não acompanhou, temos 2 outros episódios, então acompanhe aqui na nossa playlist, seja no YouTube, nas principais plataformas de áudio, como Spotify, que você vai encontrar mais do assunto e certamente vai se encantar, assim como eu, toda a produção que está aqui ouvindo, né? Foram conversas muito agradáveis e muito enriquecedoras. E hoje, para quem já acompanhou os 2 outros episódios, né? A gente estava com o professor Edson, também com o professor Paulo. Hoje temos uma convidada a mais, a Maíra, então, que veio enriquecer a nossa conversa. Sejam muito bem-vindos ao SoloCast. A gente está com uma parceira nova aqui no SoloCast, né? Um trio agora de conteúdo. Sejam muito bem-vindos. E o papo hoje é a hora de experimentar. Por que incentivar a prototipagem? Mas, se você quiser começar falando, falar também um pouquinho aí o que é a prototipagem, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Bom, pessoal, eu sou a Maíra, trabalho aí já na área digital, né, há quase 7 anos. Era desenvolvedora e agora estou como designer de interação, né? Então, estou aí nessa área de prototipagem, já como desenvolvedora, então, exatamente como usuária, né? Isso ajudou muito na minha carreira. Estou muito feliz pelo convite. Muito obrigada. Isso, Maíra, é um prazer é nosso. Muito obrigado pela generosidade de trazer o seu tempo e também os seus conhecimentos para a nossa audiência, né? Isso é muito legal mesmo. Professor Paulo também, muito obrigado mais uma vez, também muito generoso aí com o seu tempo aí. Muito legal nessa conversa. Estamos conversando, esse é um terceiro podcast que discute temáticas do Design Thinking. Selecionamos algumas temáticas que consideramos relevantes e que precisam ser chamadas a atenção. A primeira delas foi o tema da empatia, se você não ouviu, dá uma olhadinha lá, né? Que vai para a essência da discussão do Design Thinking como centrado no humano, pela atitude de compreender as pessoas em sua essência humana mais aprofundada e de estar, digamos, disponível para a solução de seus problemas e suas dores. Em seguida, falamos sobre o entendimento geral sobre Design Thinking, não como um método burocrático, ao contrário, para um conjunto de novos mindsets a serem colocados. Porém, o ponto que a gente colocou no último foi que Design Thinking tem a ver com pôr a mão na massa. Design Thinking tem a ver também com experimentar, né? Design Thinking não tem a ver com fazer bullets no PowerPoint. Design Thinking tem a ver com construir artefatos que sejam intrinsecamente testados com os clientes no modelo iterativo, continuado, e que provoca a gente, inclusive, retomar e continuar o esforço empático. Então, mais do que uma porção de ferramentas digitais, as quais existem, evidentemente, estamos fazendo de um esforço de empatia. Estamos fazendo um artefato que não é para nós, estamos fazendo um artefato que é para os nossos clientes ou outros stakeholders, né? Lembrando que você pode exercer design thinking na sua relação com o seu cliente interno lá na empresa, né? Você está na área de inteligência de mercado, você está fazendo uma nova forma de construir relatórios para o pessoal de comercial. Isso tem design thinking também, tem interação com o usuário também, né? Então, onde houver relações humanas, é preciso a gente pensar na experiência que esses usuários têm com essa relação, né? Não apenas com o olhar de nós mesmos. Agora, isso deve significar um conjunto de técnicas, um conjunto de cuidados, um conjunto de, enfim, premissas de trabalho, né? E aqui que eu gostaria de abrir esse diálogo, né? Passar um pouco por... A Maíra já se apresentou, ela é, entre nós aqui, talvez a pessoa que mais pratica isso no cotidiano, e a gente queria muito ouvi-la, né? Mas, professor Paulo, como é que você enxerga experimentação e prototipagem como parte do processo de design thinking, suas principais preocupações, cuidados? Te dando mais uma vez um agradecimento. Obrigado, professor Edson, de novo, a oportunidade de estar contigo nesse terceiro episódio dessa série. Maíra, também uma sensação estar com você aqui e ansioso para ouvir aí as suas vivências e como você prototipa na prática, né? Prototipa serviço, prototipa processos, e sempre prototipagem tem esse desafio de quando a gente não prototipa produtos, né? Produto é muito mais fácil de prototipar porque é físico, né? A gente consegue, é palpável, e o desafio sempre quando a gente vai prototipar serviço é um pouquinho mais
mais complexo, né? Mas prototipagem, quando a gente fala de jornadas, ou até mesmo jornadas de ensino, de educação em Design Thinking, o momento da prototipagem é um momento que a gente vem falando durante o curso inteiro para as pessoas pensem como crianças, se joguem, né, como crianças, imaginem como crianças, e na prototipagem é o momento que isso realmente acontece, né, que as pessoas vão lá e se soltam, e a gente coloca um monte de Lego na frente delas, elas vão lá e constroem, se soltam e montam um monte de coisa, e vão lá e contam histórias como contavam quando eram crianças. Então, é uma parte muito gostosa, é uma parte que eu adoro fazer em Design Thinking, dando aula, e adoro fazer na prática também, quando a gente está aí vestindo não o chapéu de facilitador ou educador em Design Thinking, mas vestindo o chapéu de Design Thinker mesmo, ou até mesmo de consultor de Design Thinking, que a gente vai fazer isso na prática, é um momento que eu adoro. Eu quero trazer um exemplo, se me permite já começar aqui a trazer um conteúdo, e depois passar aí para a Maíra contribuir. Design Thinking é o que a gente estava falando, hands-on, né? Aprender fazendo. O professor David Kelly, de Stanford, da D-School de Stanford, que é o fundador do IDEO, e né, o principal autor envolvido aí no desenvolvimento do Design Thinking no mundo, ele fala que prototipagem é pensar com as mãos, né? Então, eu acho isso uma definição muito simples e muito rica, né? Prototipar é pensar com as mãos, né? Enquanto você constrói ali, você vai pensando e você vai enxergando coisas que você não enxergava quando você somente imaginava aquela solução. E você pode usar isso para tudo. O professor Edson falou de redesenhar relatórios. Eu tenho um caso incrível de um grupo de uma farmacêutica multinacional. Eu vou falar o nome aqui, porque a gente ouve o nome dela todo dia. A Pfizer, né, num trabalho que estava fazendo com um grupo que, aliás, é um case meu de transformação através do Design Thinking, um grupo que é o grupo que ouve as pessoas de fora da empresa, que é o canal de comunicação com as pessoas de fora da empresa, né, que ouve, inclusive, é o canal que ouve as pessoas que consomem os produtos, os pacientes, que tira a dúvida, que hoje está explicando muito sobre vacina, Pfizer, etc. E esse grupo estava muito a fim de mudar, de fazer as coisas de forma inovadora. E eles ouvem o paciente, ele ouve a pessoa que tem o problema. E aí eles me mostraram os relatórios, como é que eles mandavam os relatórios para as áreas, uns relatórios totalmente analíticos, com gráficos, etc. E eu falei para eles assim, por que vocês não mandam os áudios das pessoas falando das suas dores? Por que vocês não mostram os áudios? E eles foram para uma reunião com o CEO da empresa e levaram os áudios. Começaram a levar áudio das pessoas, mostrando as suas dores, as suas angústias, e deixou de ser um relatório formal para ser um relatório contando histórias de pessoas de verdade. Isso transformou a forma com que a empresa via essa área. Então, isso é um case que eu tenho na minha carreira profissional como design thinker, né, que eles prototiparam, eles foram fazer uma apresentação para a presidência da empresa, contando histórias, levando persona e rodando o áudio dessas pessoas que eles estavam levando para dentro da reunião. Isso transformou a forma com que a empresa enxerga seus próprios clientes, né? Então, queria só fazer essa introdução do quanto é importante prototipar, testar, se tem uma ideia, leva em frente e traz a voz do teu usuário para dentro da empresa. Design Thinking é essencialmente isso, trazer o seu usuário para dentro do processo. Maíra, passo a bola para você e para você continuar a partir daqui. Bom, vamos lá, muito obrigada, professor Paulo, professor Edson, mais uma vez. Nesse tempo de carreira, o que eu mais vi é que sem a prototipação, um produto, seja físico ou digital, a ideia dele não vai ser concretizada. Mesmo porque, às vezes, né, você está dentro de um time para desenvolver um produto digital, e dentro ali da cabeça daquelas pessoas, aquilo pode ser que faça sentido,
mas quem vai dizer de fato se faz sentido a sua ideia são os usuários finais, né? Então a prototipagem eu acho que é totalmente importante por isso, né? Porque a gente constrói uma ideia a partir de um problema e a gente testa com o usuário final, que é ele que vai falar, né? Ó, isso é legal, isso faz sentido, isso não faz, isso está compreensível, isso não está compreensível, porque, né, até em todos esses anos de carreira, eu vi que às vezes a gente fica muito ali, dentro do nosso mundinho, não, acho que o usuário vai entender isso. Só que quando a gente coloca o produto no ar, a gente fala, não, o usuário não entendeu, para a gente que parece que é óbvio, né? Mas a gente, né, como o professor Paulo já falou, a gente tem que pensar como iniciante, né? Então, você sempre tem que pensar, ó, monta algo para uma pessoa que não sabe mexer, que acabou ali de ver o produto, né? Então, é pensar de forma simples, com toda a parte da prototipagem fluida, né? Que não adianta você ter uma usabilidade muito pesada, onde os usuários têm que ficar ali memorizando o que tem que fazer, né? Na hora de mexer com o produto, isso é ruim, porque depois que ele voltar, se ele tiver que memorizar, ele não vai lembrar, né? Principalmente no mundo que a gente vive hoje, que tem muitos aplicativos, muitos sites, a usabilidade é completamente diferente de um e de outro, né? Então, até na hora de prototipar, tentar trazer, né, essas referências de aplicativos que o pessoal bastante usa, e isso eu uso muito, muito, muito no meu dia a dia, eu acho que é essencial, né? Trazer essas referências, fazer uma pesquisa de campo, né, para ver o que o pessoal está usando, o que o pessoal gosta de usar ou não, né? Porque às vezes também algum produto é lançado e o pessoal não gosta porque a usabilidade não é muito boa. Então isso também é sempre, né? Eu vejo que a prototipagem é totalmente importante para sempre estar ouvindo o nosso usuário e estar melhorando esses produtos, né? Para mim é basicamente isso, prototipar e testar, sempre com foco no usuário final. Excelente, Maíra, e muito bom também, professor Paulo, pelas colocações. Entrar em umas questões que eu acho que parecem, a mim, ser praticamente importantes, ao mesmo tempo que particulares obstáculos. Queria ver como é que a Maíra vê isso no dia a dia, né? Que é assim, muitas vezes a gente se sente vinculado com as próprias ideias, né? Tipo, tive uma ideia super boa e que, nossa senhora, como eu sou genial, né? A gente sempre liga um pouco a ideia de ser criativo com ser genial. Isso estufa nosso peito, isso nos deixa orgulhosos, etc. Mas esse não é o centro do design thinking. Design thinking é quando o outro, né, no caso, o usuário, né, sinta-se bem com aquela solução, e assim por diante, como a Maíra pôs. Como é que a gente trabalha, né, esse nosso orgulho de ter que se desmaterializar da minha, aspas, genial ideia e mudá-la para aquilo que eu percebi que não deu certo, porque eu testei com o usuário e deu errado. Vai ter briga lá na reunião? Como é que vai ser esse negócio? Sim, até né, por experiência própria, bem no comecinho da minha carreira, tinha aquela coisa de ser mais apegada, né? Fala assim, não, a gente desenvolveu a ideia, gente, é super legal, vai dar super certo. Mas não, a gente não pode ser apegado, né? O designer, eu já vi isso na prática, não só designer, né? Mas acho que até na carreira de desenvolvimento, toda carreira que tem a criatividade, desenvolvimento de um produto digital ou físico, você não pode ser apegado, né? E eu vejo isso como algo bom, porque a gente está sempre aprendendo, então, a partir ali do momento, né, que o usuário mostra para a gente, olha, essa ideia é legal, mas se você fizesse isso diferente, seria melhor ainda. Então, a gente está sempre aprendendo de acordo com a cabeça do nosso usuário, né? Óbvio que a gente nunca vai pensar igual o nosso usuário, né? Então, assim, eu vejo isso como algo muito bom e que faz totalmente parte do design thinking, né? Que é sempre trazer novas ideias, trazer novas opções, né? E isso também, eu vejo que nem sempre a primeira opção, né, é a mais ideal, então é exatamente isso. E testando vários caminhos para ver qual que é o
não o mais correto, né? Mas o caminho mais certo a seguir. Aí queria ouvir também o professor Paulo agora. Não, eu acho incrível isso, e acho que o Design Thinking tem muito essa coisa dos ciclos rápidos, né, de prototipagem, teste, ouvir o cliente, o cliente fala, se mudar isso, pode ficar melhor, aí eu faço aquilo que a gente falou antes, né, professor Edson, a iteração, né, eu vou lá e itero a minha solução, eu melhoro ela, e nesses ciclos rápidos, né, de prototipagem, teste e iteração, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, a gente não perde tempo, a gente ganha tempo, a gente acelera o processo. A forma mais cara de se testar um produto é testá-la no mercado, depois que a gente lançou. É a forma mais cara e mais dolorosa de testar um produto, né? Então, tem um mindset de design thinking que eu gosto, que é falhar rápido para ter sucesso mais cedo, né? Aprender a falhar, né? Esse mindset do erro, né? E em relação ao protótipo, o protótipo rápido surge barato. Você só precisa ter o protótipo para você mostrar a tua ideia, contar a tua história. Não precisa ser aquele protótipo inicialmente de alta fidelidade, né? Conforme você vai fazendo esses processos, você vai melhorando o teu protótipo. Até que, óbvio, que para lançar no mercado, você vai ter um protótipo de alta fidelidade, porque ele é o MVP do seu produto que você vai lançar, do seu serviço, mas é lá na frente. O primeiro protótipo ele é de baixíssima fidelidade. É só para ver se você não está completamente louco, né? Se você não está completamente fora da casinha, né? E vai lá e testa e vai melhorando o produto. E Maíra, eu trouxe para as nossas conversas anteriores várias citações, porque eu adoro citação, porque eu adoro ler e grifar coisas de livro, e escrever isso depois e colocar em slides e entender mais os autores, né? Tem uma frase do Gever Tully, que é do Vale do Silício, é um palestrante, tem vários talks, e ele é um fundador da Tinkering School e da Tinkering Labs lá no Vale do Silício, e também dá aulas de pós-graduação e cursos livres em Berkeley, em Stanford, na Universidade de São Francisco, né? Ele fala uma coisa que é o seguinte: prototipe sempre achando que você está certo, teste sempre achando que você está errado. Isso é genial. Na hora que você for testar, se permita ouvir as críticas, né? De novo, eu e o professor Edson falamos da outra vez, não vá fazer uma entrevista para validar o que você acha, não vá testar um protótipo para provar que aquele protótipo é a melhor opção. Se você tem certeza que aquilo é a melhor opção, não pergunte para os outros. Vá em frente, não perca o tempo, o seu próprio tempo, e não tome o tempo dos outros, né? Então, teste sempre achando que você está errado, que alguém vai te mostrar alguma coisa que você não enxergou, e vai mostrar coisa que você não enxergou. Então, você vai ter a chance de melhorar o seu produto, o seu serviço, né? Então, eu acho isso incrível, e esse mindset do falhar rápido, né, de aprender a falhar, de abrir espaço para errar, sabe, entender que nós não somos infalíveis, que a gente não tem todas as respostas, e que se a gente fizer junto com o usuário, co-criar, desenhar junto com o usuário, envolver o usuário no processo, a gente vai fazer coisa muito mais legal, né? E uma coisa que a Maíra falou, que eu acho fundamental quando a gente faz isso, é o pensamento do iniciante, né? O beginner thinking, né? Você pensar como um usuário, o pensamento da criança, né? De que nunca ouviu aquilo, né? Então, adorei as colocações aí. Professor Edson. Muito inteligentes e agudas as colocações, tanto da Maíra como do seu, professor. Inteligentes as frases, porque elas não são minhas, são dos outros, tá? Eu só estou reproduzindo aqui. Excelente. Muito bom, e a gente passa a citá-los, né? Isso é muito bom, né? No fundo, o que eu acho que tem aqui, vou colocar 2 pontos no mesmo tópico para a gente enxergá-lo de diferentes perspectivas. Acho que essa questão do olhar de iniciante é também o completo como o princípio de incerteza. Estamos tocando pontos próximos, mas para enriquecer a interpretação. Muita gente vai para as reuniões dos escritórios por aí, cheio de certezas, não é isso? Tem uma reunião que vai discutir, blá, o que seja. Está lá no seu Outlook, é na quarta às 2 da tarde, certo?
né? Se você se prepara para a reunião, pode ser via Zoom, não importa, ou qualquer outro software, você vai com certezas, seus próprios pontos de vista. Inclusive, você foi treinado ao longo da vida inteira para isso. Foi um objeto, inclusive, do debate que tivemos anteriormente. Isso é você ser muito treinado a defender as suas ideias e que essas ideias você vença, né? Você sai orgulhoso da reunião, dizendo que foi você que, né? Isso é uma perspectiva das certezas, né? E o que nós estamos falando são duas perspectivas importantes. Da empatia, sobre as quais já falamos, mas o princípio da incerteza. Isto é, eu não sei e, portanto, vou ouvir. Eu não sei e, portanto, me conte a sua perspectiva sobre isso. Esse é um troço de uma espécie de esvaziamento mental, né? Positivo, certo? Que eu acho que é um dos aspectos muito importantes. Vá ao diálogo vazio. Vazio aqui não significa dizer que você não tem repertório, que a sua experiência não importa, que você não tem. Claro que sim, que você tem, sempre terá. No entanto, a perspectiva do diálogo faz partir de um certo esvaziamento pessoal para que esta observação, o professor Paulo colocou algumas vezes, seja efetivamente genuína. Assim, porque não é difícil, se você não fizer isso, de que você está, aspas, ouvindo o usuário, mas na verdade não está. Isto é, ele está falando e você está capturando aspectos da fala dele para ir ao encontro da sua. Então, já aconteceu algumas vezes comigo, aliás, possivelmente centenas, acho que todos nós, você está numa apresentação, fala-se lá vários pontos, etc. e tal, e uma determinada pessoa que quer concordar com uma parte daquilo ali, mas se escondeu a parte da qual ele não quer concordar, certo? Porque é fácil encontrar no repertório de uma certa realidade aquilo que vai em favor do que eu já penso. A espécie de validação. Você não vai validar, você vai aprender. E o aprendizado tem como premissa fundamental a humildade cognitiva, certo? Não estou aqui falando de uma humildade cristã, genérica, eu estou falando de uma humildade, digamos, epistemológica. A humildade de quem quer aprender. Não se aprende se está fechado. Qual a pior pessoa que não aprende? A pessoa que está fechada. Tipo, eu já sei, o que eu estou falando está certo, eu já vivi isso, olha, eu já vivi, hein? Eu já fiz isso outras vezes. Né? Isso carregando as suas experiências anteriores de um valor que às vezes é sobressaliente e, portanto, não se abriu. Portanto, aqui o toque da humildade não é só um código moral, porém é algo prático. Você quer aprender? Seja humilde. Humildade aqui significa ouça com a sinceridade de quem está novo nesse processo. E, aliás, curioso, sabe? É um pouco da curiosidade do estagiário, sabe aquele negócio? O estagiário que pergunta tudo. Por que funciona assim? Não é assim? Acho que a gente tem que ter a eficácia, a autoeficácia de alguém que é experiente, vivido e que vai colocar-se com maturidade diante das questões, mas a abertura, a curiosidade da estagiária ou do estagiário. Por que está com governo novo? De que absorver. Isso é muito gostoso e muito bonito. O professor Paulo colocou na última nossa fala que a gente acabou assassinando, aspas, estou usando a palavra bem forte para ficar bem incisivo, a criança que está dentro de nós, certo? Esse iniciante que está dentro de nós. Porque a gente lá pelas tantas eu fico todo cheio de que a minha experiência é maravilhosa. Mas quando a gente fica muito experiente, né, a gente acaba sobrevalorizando, exageradamente valorizando o que você já viveu. Não é esse o papo. O papo é que o outro cara lá que está falando, certo? Que é o nosso cliente, nosso usuário. Isso é um desafio, não é isso? Então, Maíra, queria ouvir um pouco mais sobre isso, se você puder enriquecer essa interpretação. No fundo, como é que essa audição acontece? Você teria métodos, formas, recomendações práticas? Como é que a gente abre esses ouvidos aí, né? Uhum. Deixa eu complementar, Maíra, se claro, me permitir, emendar outra pergunta, na pergunta que o professor Edson te fez. Uhum. Antes eu quero falar que eu adoro, tem uma coisa que eu adoro, eu dou aula para crianças, para adolescentes de 7º, 8º e 9º anos, 12, 13 e 14 anos. E tem uma coisa que eu adoro, é aprender com os mais novos. Né? Então eu estou aqui nessa sessão para aprender com você também, Maíra, tá? E sim, porque a gente só se consegue manter atualizado se a gente ouvir os mais novos, né? Então eu acho isso super importante. E eu queria, dentro da pergunta que o professor Edson passou para você, eu queria que você trouxesse alguns exemplos práticos
acho que tem coisas bastante distintas, a prototipagem de produtos e a prototipagem de serviços. Eu adoro dar aula de prototipagem de serviços, porque é muito mais difícil do que prototipagem de produto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que vocês, na tua empresa, prototipam serviços, como que vocês fazem para contar essas histórias, contar como é que vão ser os produtos que são abstratos, né? Essas soluções que são abstratas. Então, só queria complementar aí antes de passar para você. Obrigado, Maíra. Perfeito, imagina. Uma coisa que eu sempre fiz, né? E todas as vezes, todos os projetos que eu ia iniciar, sempre o que eu aprendi, né? É que todo projeto sempre é algo como se eu estivesse aprendendo do zero. É óbvio que a gente usa a nossa experiência, mas todo projeto é diferente um do outro, então eu sempre estou aberta a aprender coisa nova, principalmente aceitar críticas, né? Porque por mais que a gente faça todo um processo de discovery, a gente vai em cima de um problema, na hora ali de desenvolver, eu sempre vou estar aprendendo alguma coisa, seja com o meu time, seja com o meu usuário, né, que é o foco principal, com as pessoas específicas, né? Então, isso eu aprendi muito nesse tempo de carreira e eu acho que é essencial ter essa mente aberta, né, para sempre estar recebendo críticas, sempre estar aprendendo coisa nova. Outra coisa, tem N métodos, né, de criatividade, principalmente um dos que eu mais gosto, quando eu faço dinâmica, agora, né, com esse mundo pós-pandemia, né, tudo mudou, mas eu acho que ainda funciona muito bem o Crazy Eight, que eu gosto muito, assim, é aquela coisa ali rápida, ó, você tem pouco tempo para desenhar 8 tipos de telas, né, 8 tipos de funcionalidades diferentes em pouco tempo. Isso eu acho muito legal, é um dos métodos que eu mais gosto de usar em dinâmica, né, para a gente fazer isso e forçar ali a criatividade, porque às vezes se o pessoal fala, não, tragam ideias, aí você já vem com algo muito enviesado, né, e às vezes não funciona tão bem quanto você falar assim, ó, agora a gente vai fazer isso e dá super certo. Uma outra coisa também, né, referente ao que o professor Paulo perguntou, aqui, né, especificamente na minha experiência numa empresa de tecnologia, a gente tem N métodos para fazer o de ponta a ponta. Aqui funciona muito, né, na empresa que eu trabalho hoje, que é a CIT, funciona muito da forma que a gente começa com um processo de discovery, a gente vai deslanchando, né, a gente tem o strategic mapping, que a gente usa, né, para, de fato, começar um produto, depois passa pela parte de montar jornadas de usuário, a gente faz blueprints, dependendo do projeto, né, nem todos se encaixam, porque nem todos têm ali um serviço de ponta a ponta, tanto, né, com a parte do usuário, quanto a parte, né, por trás do usuário. E daí depois a gente vai deslanchando para a parte de montar wireframes, montar protótipo de alta fidelidade. Normalmente, todos que eu testei até o momento, eu nunca testei só com wireframe em baixa fidelidade. Eu, particularmente, eu sou muito visual, seja num produto, serviço. Então, quando o pessoal está ali montando toda uma estratégia, eu já estou pensando numa solução. Não sei se, né, pelo fato também de eu já ter desenvolvido, isso fica mais fácil para mim, eu montar soluções de acordo com o que eu sei que vai dar certo, não é muito mirabolante, né? Então, tem a questão de limitações também, né, no caso de serviços, que a gente acaba tendo limitações técnicas que seja na hora de desenvolver. Não adianta eu montar algo lindo, maravilhoso, e na hora do time de desenvolvimento for de fato desenvolver, isso não dá certo porque a ideia é bonita, mas ela não é funcional, né? Então, nessa parte, até na hora da gente entregar, a gente tem o pós-produção, né, que a gente fala. Então, a gente acaba acompanhando a parte de métricas. A gente faz todo um teste antes e depois a gente acompanha para ver se aquilo ali, de fato, ainda continua viável, funcional, que para mim a parte, né, do design, desenvolvimento de serviço ou produto é uma melhoria contínua, né? Então,
a gente tem toda essa parte de métrica antes e o depois para a gente acompanhar se de fato esse serviço, esse produto tá de acordo com a nossa ideia inicial e, claro, né, a gente gosta muito de usar as pesquisas de NPS, né? O NPS vai falar, né, se realmente o produto tá legal, se ele continua legal ou se tá decaindo, e nada mais né, do que a parte de acompanhamento de métrica. Eu acho que acabei respondendo todas as perguntas, mas é basicamente isso. Que destacar a sua fala, que é inclusive prática, você coloca as questões bem importantes, indica o NPS como um indicador importante, e assim por diante. Né? Quero destacar aqui uma experiência também que é importante a gente colocar. A experiência da Maíra é riquíssima no campo da tecnologia da informação, certo? E, sem dúvida, o campo da prototipagem se desenvolveu muito. Né? Quando a gente fala de UX, UI, em geral, conecta-se no universo da TI, né? Isso porque se fala de, então, experiência de usuário no campo da tecnologia, que é importantíssimo, foi um avanço formidável no campo da tecnologia. Eu trabalhei na SAP no início da minha carreira, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e não se falava disso. Se falava, cara, o software tem que funcionar, a nota fiscal tem que sair. Se tem aquela tela cinza horrorosa que ninguém entende o que está lá, isso aí não importa, tem que ser técnico, certo? Nesse sentido meio grosseiro da expressão. E a gente está caminhando, evidentemente, cada vez mais para uma relação com o usuário, em que o usuário tem uma sensação completa, né, isso por ali. Inclusive, quem sabe, prazerosa mesmo, assim, que ele se sinta bem naquela relação. Código de cores, referências simbólicas, todo manuseio, quer dizer, ele está hoje usando um celular, que é um objeto de lazer também, né? Mas, a partir disso, eu queria destacar que vocês todos que estão nos ouvindo, né, quer dizer, prototipagem é algo que pode fazer em absolutamente tudo que o ser humano possa fazer, certo? Não isole esse tipo de discussão exclusivamente num setor ou no outro, né? Mas em tudo. Você pode prototipar, assim, eu tenho uma ideia lá no Recursos Humanos, do jeito novo de fazer recrutamento e seleção. Vamos lá prototipar a nossa recrutamento e seleção? Vamos. Né? Eu já fiz prototipagens, por exemplo, para estratégia empresarial, algo que eu tenho feito bastante. Vamos imaginar o futuro da nossa empresa. Então, vou dar alguns exemplos. Assim, estou aqui fazendo um planejamento estratégico de uma instituição e a gente fala, bom, então, no certo mercado, a gente faz certas políticas, a gente tem certo posicionamento, branding, resultados econômicos, assim vai. Eu vou fazer um moonshot aqui. Vamos pensar, o que vocês querem realmente construir aqui? Nós estamos tentando realizar o quê, né, afinal de contas? E as pessoas fazerem uma prototipagem de baixa fidelidade. O que eu faço? Eu levo um monte de bugiganga. Bugiganga mesmo. Barbantes, post-its, clipes, legos, copinhos de iogurte. Aqui em casa, tudo que a gente consome assim, eu junto umas caixas. Oi? Acumulador dessas coisas, certo? Isso ajuda, inclusive, na perspectiva ecológica, eu faço uso desses objetos, né? E mais papéis, pedaço de pano, tudo. Em que as pessoas vão falar, tá bom, não construa um PowerPoint, vamos despowerpointizar esse troço todo. A gente exagerou de PowerPoint nas empresas, certo? PowerPoint ajuda uma perspectiva discursiva, certo? Você discursa com PowerPoints, mas a gente não quer discurso aqui, a gente quer construções. Todo mundo de pé, vamos construir um protótipo do que você deseja, o que você imagina que seja. E as pessoas começam a fazer um sentido de representação, que é uma grande, digamos assim, manifestação do ato criativo. Então, a bexiga vai representar o crescimento de mercado, certo? Um barbante pode representar as conexões entre nossa empresa e as diferentes partes do mercado. Assim, sei lá, os Legos podem demonstrar que eu estou construindo algo e que, enfim... E as pessoas vão usando essa semiótica, essa lógica de simbologias para representar, tirar de si. Não é isso? E, portanto, aí eu ligo essas primeiras fases, evidentemente que eu estou falando de uma prototipagem de baixa fidelidade, porque ela já se adiciona a ideia de ideação, que é naquelas primeiras fases do design thinking, em que a gente vai construir um novo. Não é isso? Assim, sem se aprisionar aos fatos existentes apenas. É evidente que esse protótipo depois vai ser, né, isso, porque eu vou ganhando compromisso, essa é outra coisa importante. Quando a Maíra fala, olha, inovação é continuada.
Por mais que a gente, como consumidor, vê o iPhone saindo lá, né? Ou a gente vê as coisas relativamente radicais saindo, inovação tem um ato de continuidade, de persistência, de engajamento. Porque, caso contrário, é um negócio meio fake, não é assim que funciona. Certo? Vocês devem estar ouvindo meu cachorro, né? Não tem problema. Está bem de fundo. É som de fundo. Muito bem. Então, onde eu estou querendo chegar? Primeiro, constatação 1. Cara, prototipo de algo que você estiver fazendo. Cara. Tem esse processo de construcionismo. Note que eu não falei construtivismo, eu falei construcionismo. Materialização. Então, é isso que mostra que você tem hands-on. Né? Inclusive para demonstrar que a sua equipe possui engajamento. Porque enquanto está todo mundo nos PowerPoints, parece que você tem uma equipe engajadíssima, não é isso? Aí você fala, gente, vamos construir uma primeira versão para daqui a 2 semanas? Aí as pessoas falam, mas não estou com tempo, aí não sei o quê. Então... É um ótimo teste para ver como é que a gente vai para frente. Imediatamente prototipar. Eu estou me referindo, Maíra, Paulo, não exclusivamente ao processo de design thinking de produtos ou de software, eu estou me referindo à prototipagem e design thinking para qualquer coisa que seja uma ação humana. Abrindo a fronteira dessa relação para esse construcionismo e para esse processo imaginativo de materializar. Quando a Maíra fala, sou muito visual, eu acho que a grande parte de nós é bastante visual. É claro que alguns mais, outros menos, mas esse aspecto de eu estou olhando algo dá um sentido muito diferente. E é barato, é fácil, eu vou dizer até que é divertido. E isso é desencadeador de coisas muito positivas, certo? Percebe? E pode pensar que isso não é coisa séria, certo? De que o que é sério é o que vira Excel. Não é isso. A gente tem que pensar que na sociedade do século XXI a gente tem que surpreender. Tem que fazer essas pessoas levantarem as sobrancelhas, como o Niemeyer falava, né? Que a arquitetura é uma arquitetura que surpreende, que nos faz, quando olhar para um prédio. Esses dias eu estive com meu filho no Copan, eu nunca tinha visto o Copan de pertinho. Eu fui lá, dá uma olhada no que é um prédio que vai te deixar assim. Ele ficava olhando o Copan assim. Ok, estamos diante de uma grande arquitetura, porque você ficou surpreso. E de onde que vêm os elementos dessa surpresa? A construção humana. E não é herói. Percebe? Porque o herói é o Homem-Aranha que sobe prédio, né? Ou o super-homem que voa. Ninguém está pedindo para você voar, nem para te fazer teias de aranha. Você está fazendo coisas que os seres humanos já fizeram, e você é capaz de fazer. Porque quando eu heroifiquei, achei que é o Steve Jobs, que é um gênio, e que então ele fez o negócio. O que eu faço? Eu me distancio. O ato de prototipar é um ato de mostrar que eu consigo fazer. Não é uma coisa de uns gênios que saem nas capas das revistas, percebe que a gente, às vezes, no processo de inovação, a gente constrói essas simbologias de ídolos, que para mim só atrapalha. Eu posso me estimular à história dos outros, é claro, sempre faremos, mas torná-los herói é um perigo. Porque dá a nós uma sensação de que ele pode, eu não posso, deixa eu ficar aqui na minha caixinha enquanto os outros inovam. Enquanto esses heróis fazem alguma coisa. Quebrar esse negócio de herói. Não é assim? Não tem herói. Dá pra gente fazer. O que a gente está pedindo é coisa que todo humano pode fazer. Então, misturei uma série de coisas nesse caldinho, né? Para demonstrar o que está atitudinalmente atrás de tudo isso. Para passar a palavra para vocês, quem quiser falar, certo? E ver como é que vocês enxergam esse monte de coisas aqui. Eu vou falar fazendo um parênteses aqui sobre você ter trabalhado na SAP, né? Sim. Você sabe que a SAP está diretamente vinculada com o surgimento do Design Thinking, né? Que eu não sei se você sabe disso, Edson. O Hasso Plattner, né, que é um dos fundadores da SAP, é o fundador também da D-School, né, da Faculdade de Design de Stanford, né, aonde nasceu o Design Thinking, né, e o Instituto Hasso Plattner, na Alemanha, é um dos principais centros de Design Thinking do mundo, né, então a SAP está diretamente relacionada com a existência do Design Thinking, com a existência desse pensamento do design que a gente está falando agora, né. Então você teve a sorte aí de trabalhar numa empresa onde o fundador da empresa também é um dos fundadores do Design Thinking, né? Então isso
Isso é bem incrível, né? E a questão da prototipagem, para mim é muito mindset do rápido, sujo e barato, que é um dos mindsets que eu mais adoro, né? Sabe, do falhar barato, do errar barato, né? Para não errar no mercado. E é um mindset muito difícil de se implantar nas empresas, né? Eu já, como minha carreira de profissional de marketing, já queimei muito dinheiro da empresa porque eu tinha que lançar um produto, porque aquele produto veio da matriz e eu tinha que lançar o produto daquele jeito, né? E era um produto que todo mundo sabia que não servia para o mercado brasileiro, né? Que não ia dar certo aqui no mercado, mas tinha que lançar. Então, se torna uns 10 milhões, 15 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, às vezes, dependendo do tamanho da empresa e do poder de investimento dessa empresa, para aprender, né? O conceito de prototipagem é a gente justamente gastar muito pouco, né? Lá vou eu para mais uma citação, né, de um ex-CEO da 3M, que eu adoro, a citação dele, ele fala assim: prototipe com a velocidade de uma Lamborghini, mas com o preço de um Uno Mille. Né? Então, é mais ou menos isso, sabe? Seja rápido e barato. Né? Velocidade de Lamborghini, mas preço de Uno Mille. Né? Não perca muito tempo, né? Não perca muito tempo e não gaste dinheiro, né? Para você falhar rápido e barato, né? Então, e aí entra uma das coisas mais difíceis que a gente tenta trabalhar no design thinking, e aí eu vou passar para a Maíra para ela me falar de uma empresa de design e de muita interação com o usuário, né? Como é que é esse mindset da falha na prática, né? Porque a gente fala para todo mundo, aprenda a falhar, né? Aprenda a errar. Errar é importante, faz parte do processo, né? Mais uma citação, Elon Musk, né? Que fala: se você está errando pouco, é porque não está inovando o suficiente. Inovação tem a ver com erro, não tem jeito. Se a gente só vai inovar se a gente errar, né? Então, Maíra, passo para você aí, depois dessa enxurrada de citações, devolvo para você. Ótimo, gosto dessas citações, inclusive. Bom, eu tenho muito contato com muitos designers, né? Tipo, com diferentes anos de atuação ou não. E uma coisa que eu vejo é muito legal isso, né? Essa questão esse mindset de falhar rápido, né? Para ter até mais sucesso, um sucesso mais rápido, né? Nem sempre também tem sucesso, então o pessoal às vezes fala assim: nossa, eu falhei e não tive sucesso, a ideia não foi para frente, Tá e tá ótimo. tudo bem. Vamos para o próximo, né? É isso, é constante. Até, inclusive, no projeto que eu estou atualmente, a gente teve que lançar um MVP em 40 dias, um aplicativo. O tempo, assim, estava totalmente apertado. A gente teve muitos feedbacks, muita coisa deu errado, afinal, era um MVP, tinha pouca coisa que a gente, né, conseguiu incluir por conta do tempo. E para mim, assim, foi, né, o meu feedback pessoal. Eu gostei muito disso, porque, beleza, a gente lançou, para mim, foi um grande sucesso a gente conseguir ter entregue dentro daquele tempo. Acho que a gente não perdeu dinheiro, né? Acho que a gente só ganhou, porque a gente conseguiu cumprir o prazo. Isso acontece dentro de qualquer, né, projeto, principalmente como o professor Paulo falou, né, que acabou investindo e tudo mais, e a gente conseguiu falhar rápido para daí correr atrás, né? Então, inclusive, nesse projeto atual, a gente está ali com melhoria constante, já lançou em produção, a gente está sempre colhendo feedback. E uma coisa até, né, que eu esqueci de falar na minha outra fala é que eu vejo que o design, né, ou o produto, ou o serviço, ele não para quando você lança ele em produção ou quando você coloca ele nas lojas, né? Ele está sempre melhorando, é uma melhoria contínua. E às vezes tem gente que acha, não, já lancei, foi um sucesso, vamos parar por aqui. E não, eu vejo que no mundo de hoje a gente tem muito essa coisa de inovação, né? Eu acho que o ato de falhar é você não querer inovar em algo que já deu um sucesso, porque ele acaba
você acaba perdendo o engajamento do seu usuário se você não continuar inovando, se não continuar trazendo novas funcionalidades, novas ideias para o seu usuário, né? Porque beleza, usei aqui um tempo, agora durou, sei lá, né, supondo aqui, durou 3 meses, e daqui a um tempo os usuários, já estou enjoada disso. Eu vejo muito que as pessoas gostam muito de ter coisas novas, ideias novas, porque senão elas perdem esse engajamento. Então eu vejo isso muito como falha de muitas ideias que acabam surgindo, né? Dura um certo tempo ali, depois o pessoal não corre atrás de melhorar, inovar, e daí a ideia acaba sendo esquecida, né? Então eu vejo muito isso como uma grande falha, e no mundo que a gente vive hoje de inovação constante, melhoria contínua e inovação. Eu vejo bastante como isso. E essa melhoria, né, Maíra, ela não é só colocar novas coisas, também é tirar Isso. coisas que não fazem mais Exatamente. sentido, que não tiveram grande adesão, né? Isso também é melhorar. Né? A gente muitas vezes interpreta o melhorar somente como colocar novas features. De repente você tem uma solução que tem 1 milhão de penduricalho lá que não serve para nada, né? E só deixa o sistema mais pesado, mais lento. Né? E também significa tirar coisas que não funcionaram tão bem, coisas que não tiveram tanta adesão, né? Em cima dessas métricas todas, né? Que a gente tem acesso, fazer isso também, né? Tirar coisas que não funcionaram, né? E sempre fazendo essa coisa da melhoria contínua, né? Isso serve para tudo, isso serve para produto, isso serve para a gente também como pessoas, né? A gente está sempre em versão beta, né? A gente está sempre melhorando. Eu acho que o dia que a gente parar né, a gente falar assim, pronto, essa é a minha versão final, eu acho que você está pronto para parar de viver, né? Porque Exato, concordo plenamente. chegou no final da linha, né? Mas é isso. Sim, um ótimo ponto, concordo totalmente, né? Porque até às vezes ficar trazendo muitas ideias também podem confundir as pessoas, né? Então também é por isso que não para aí quando você lança, né? Vai vendo o que deu certo, o que não teve muita adesão e tira. E também, né, pode ser até que você tire algo, os usuários reclamem, mas faz parte para trazer coisas novas, né? Sim. Acho que no fundo nós e os nossos produtos somos sempre inacabados, né? Fato. Olhar os nossos produtos e olhar nós mesmos como inacabados. E isso é um troço que pode dar uma certa angústia, né? Do tipo, caramba, não acabou ainda, né? Quando é que acaba, né? Mas eu acho que... Quando é que eu paro de estudar, né, professor? Nunca. Exato. Tem gente que pergunta, como é que para? Quando é que a gente para para estudar? Eu falei, nunca. Isso aqui é verdade? Como que é? Você quer que eu seja agradável ou que eu seja sincero? Exato. A gente teve no mundo essa coisa do formar, né? Formar vem de uma etimologia que é tomar uma forma. Né? Tomar uma forma. Quando a coisa toma uma forma, ela não é mais mutável. Assim? Eu, inclusive, tenho feito uma campanha para a gente parar com essa expressão na educação, que é formação. Vou me formar. Não. Você está sempre inacabado. Então, não é que você saiu de uma linha de produção, que você saiu com, sei lá, uma xícara, um carro, ou o que seja, que está formado. Não, esse troço não existe. Está sempre inacabado em processo de aprimoramento. E o teu amigo do lado, que está cheio de certezas, também está inacabado, tá? E o teu chefe, que igualmente está inacabado. Então, aquele iPhone 12 que saiu, não sei o quê, também está inacabado. O melhor carro da Tesla, igualmente está inacabado. Então, é somente vendo esse processo do ato de estar inacabado que a gente consegue fazer, né? Mesmo agora, porque deixa eu fazer uma provocação. Claro. Mesmo porque um Tesla é um software que anda, né, na verdade, né? Então, está sempre atualizando. Mercado de informática, não automóvel, né? Exatamente, mercado de informática. Computador com roda, né? Exatamente, é computador com rodas, né? Então... Sim, exato. Aí eu vou fazer uma provocação, claro. Só, professor, falando dessa questão, né, de como as coisas mudam, você falou assim, nada é durável, né? As coisas mudam muito rápido. Né? A gente tem o conceito lá de mundo VUCA, né, etc., que a gente poderia ter falado em outro momento, mas a gente não falou.
Sim. Não vou entrar agora, senão a gente atravessa o samba aqui, né? Tem aquela questão, né, de que antigamente a geração do meu pai, a geração dos nossos pais, eles estudavam para trabalhar, né? Estudavam para ter uma profissão e trabalhar naquela profissão o resto da vida, né? Hoje a gente trabalha para estudar, né? A gente trabalha para estudar a vida inteira, para que a gente tenha condições de pagar os nossos cursos de atualização, para fazer as nossas viagens, para ir para os nossos congressos, para assistir às nossas aulas, para consumir os nossos cursos online, para consumir esse monte de conteúdo que está à disposição. Então, a gente trabalha para isso, né? Então, inverter um pouquinho essa equação, né? Do estudar para trabalhar e agora a gente trabalha para estudar, né? Eu acho que é uma nova abordagem muito em linha com a questão do lifelong learning, né? Aprendizado para a vida toda, e eu acho que vai ser assim para sempre, né? Na velocidade que as coisas mudam, a gente não foge disso. Eu estou com 53 anos e eu nunca estudei tanto na minha vida que nem estudo agora. Opa, ainda bem. Então, não parei, não consegui parar até hoje. Sim. Exato. Até só um ponto, até lembrei de uma analogia que eu acho interessante, né? Falando dessa parte de design, eu lembrei agora, acho muito interessante falar. É que não adianta a gente pensar né, falando da parte do carro, pensar num carro, só que já tentar entregar o carro sem uma das rodas faltando, né? Então, sempre nessa parte de design thinking, eu gosto de pensar que primeiro a gente vai entregar um patinete, depois a gente vai entregar uma moto, depois a gente vai entregar o carro e assim vai, né? Eu acho fantástica essa analogia, assim, transformando ela em algo visual, né? Sim. Conceito de MVP total que você falou aí agora, né? De Minimum Viable Product, né? Sim. Produto viável. Sim. Eu acho que é muito o fim de uma jornada de design thinking, começo de uma jornada de processos ágeis, né? De processos de colocar no mercado, de implementar, né? E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Excelente. Deixa eu fazer uma provocação, e acho que depois dessa provocação, ir caminhando para o nosso final, que é uma provocação que vira e mexe nos surge, assim, né? Tem certeza que você vai provocar? E quer que seja rápido, né? Que a gente fala de ouvir o usuário, né? Mas quando o usuário não sabe o que quer, né? Quando o usuário também está aprisionado em seus paradigmas e não consegue enxergar as próximas opções. Famosíssimo caso lá do Ford com a carroça, né? Perguntar para o usuário, usuário, o que você quer aí, né? Aí olha a carroça do vizinho, haja vista que era a referência dele, muito bem. Me dá uma carroça igual aquele cara ali que é mais rico do que eu, né? Ele provavelmente não diria que quer o carro, né? Isto é, sobretudo quando eu estou diante de uma modificação que tem a ver com mudanças muito radicais de referências, né? Tem vários nomes para isso. Possivelmente a audição do usuário é um pouco diferente, né? Qual é essa audição? Como é que a gente consegue incorporar visões que, quando você olha para o seu lado, você não vê aquela referência ali, certo? Isto é, está diante de algo de fato radical. Não é a resposta fácil, porque, afinal de contas, são poucas essas que a gente consegue ver, mas, de todo modo, possivelmente o século XXI vai exigir isso da gente, né? Quem gostaria de fazer um take sobre isso aí, de colocar umas visões sobre esse ponto? Eu posso falar, se a Maíra me permitir. Claro. Eu gosto muito dessa pergunta, né, porque volta para aquela nossa questão da tríade de pesquisa que a gente falou lá atrás, né, e a Maíra falou do processo do discover, da etapa da descoberta, né, do design thinking, do processo de design como um todo, né? A gente tem que lançar mão dessa tríade sempre. Se você for só para o lado da entrevista, o usuário, muitas vezes, ele não vai saber te responder. Mas quando você agrega observação e quando você agrega empatia, você corre o risco de trombar com o inesperado, de dar de cara com o inesperado. E quando você dá de cara com o inesperado, né, você tem a chance de inovar, porque daí no inesperado você encontra os insights, você tem as inspirações, as revelações, né? O processo de entrevista só não é suficiente para gerar inovação. O perguntar para o usuário o que ele acha não é só suficiente.
Por exemplo, se eu vou testar um protótipo de algum produto, de um software que eu preciso validar a usabilidade, eu preciso colocar esse software na mão do usuário e ver ele utilizando, como se ele estivesse utilizando na vida real. E aí sim eu vou falar, nossa, eu vou ver coisas que nem o próprio usuário viu, mas eu percebi que ali naquela movimentação ali de tela, ele não fez um processo que foi um processo natural, né? E aí e o usuário está me dando a resposta sem me responder pergunta nenhuma. Eu estou fazendo um processo de observação e o usuário está me dando a resposta, né? Então, por isso que o Design Thinking ele tem essa coisa mágica, né? A gente precisa da observação, a gente precisa se colocar no lugar do usuário, né? Então, eu preciso dar essa minha solução para uma pessoa que nunca usou um smartphone, por exemplo, para ver como que seria, né? Então, perguntar só não é suficiente, porque a resposta vai ser aquilo, ele vai te dizer o que ele pensa que ele faz, o que ele acha que ele faz, né? E não sempre o que ele faz na verdade. Então, só para a gente tentar amarrar com o Design Thinking mesmo, eu faria isso. A gente precisa dos 3 elementos dessa tríade de descoberta: observação, que as pessoas fazem na vida real, o processo de entrevista não roteirizado, né, para as pessoas contarem suas histórias, e a prática de empatia, eu me colocando no lugar do utilizador final, do user ender, do end user, desculpa, do end user da nossa solução. Passo para você agora, Maíra, para especialista. Excepcional. Bom, eu ia falar basicamente isso, né? Acho que a base de tudo, quando o usuário não sabe, porque eu acho que a maioria dos nossos usuários não sabem o que eles querem, eles entendem, eles sabem qual que é a dor deles, mas o que eles realmente querem, eles não sabem. E, de fato, você trazer perguntas, trazer todo um roteiro, não vai direcionar a gente para chegar onde a gente quer chegar. Então, toda a parte, eu acho que a base é pesquisa. Primeiro, pesquisa, observação também, né, como o professor Paulo já falou, acho que é o método mais eficaz para a gente entender de fato como que a gente consegue resolver esse problema do nosso usuário, né? E só ele mesmo ali, sem a gente ficar interferindo, tem até um método que é o de sombra, né? Que você vai ali observando o nosso usuário, e daí você acaba vendo coisas que se você chegasse e perguntasse, não ia dar certo, né? Então, acho que... Sombra é uma técnica de empatia, né, Maíra? Sim, exatamente. Né? Então, a gente usa muito isso. E né, toda, né, dessa parte de design, eu vejo que empatia está em quase todos os métodos de design, né? Para a gente entender ali a essência do usuário, o que ele quer, o que ele busca, mesmo que ele não saiba, mas a gente tenha esse olhar empático para entender de fato. Acho que o professor Paulo já falou bastante sobre isso, eu concordo. A inspiração, o insight vai estar nas dores e necessidades do usuário. Quando a gente vai fazer workshop de Design Thinking, dar treinamento para as pessoas, e que a gente fala que a gente vai fazer pesquisa de campo, vem sempre aquela pergunta assim: o que você acha que está faltando no teu serviço no aeroporto de Congonhas? A pessoa não sabe o que está faltando. A pessoa vai lá e entra no negócio, ela não vai te responder isso. Então, o processo de observação, ele é muito mais poderoso para você colher insights, porque você vê o que a pessoa faz na vida real, né? Então a gente precisa nesse processo de descoberta, lançar mão dessas 3 ferramentas, né? E uma das ferramentas mais utilizadas para a prática de empatia é a sombra. É você percorrer a jornada do seu usuário junto com ele, né? E aí com esse olhar observador, com esse olhar etnográfico, né? Sem interferir na cena. Não é você falar assim, não, por que você não vem por aqui, ó? Não vai para a esquerda ao invés de ir para a direita? Não, deixa o cara fazer. Né? O usuário acaba sendo influenciado, né? Exatamente, não interfira. Simplesmente se disfarce de samambaia, de planta, de qualquer coisa, que observe. Né? E observe, deixa o usuário se comportar da forma que ele se comportaria se não tivesse alguém fazendo sombra para ele, né? Exatamente. Excelente.
Eu só adicionaria, acho excelente, respostas maravilhosas, muito adequadas. Eu só adicionaria um aspecto que eu acho que é bem importante. A gente, no mundo empresarial, tende a ver as features, não as necessidades. E isso é uma diferença importante. Um pouco discursiva, às vezes, bastante gente fala. Isso começa nos anos 70, né, com Levi falou de miopia de marketing, né, do tipo, pessoas que acham que estão vendendo brocas e os clientes estão comprando furos, né? Ou pior ainda, né? Clientes estão comprando instalar o armário na parede e eu estou vendendo brocas, né? E essa diferença entre o que é o feature, o que é a característica materializada do meu produto e o que é a necessidade é uma diferença importante. Então, o Ford, lá dos anos início do século XX, a pergunta não é que carro que você precisa, parecido com a discussão que o professor Paulo traz do aeroporto. A pergunta é qual a necessidade que está aqui latente, presente. A necessidade não se manifesta traduzida em produto. Não é aquela história que todo mundo fala, mas antigamente ninguém tinha necessidade de celular. Sim, celular não é necessidade, celular é produto. Celular materializa soluções de necessidades. Um equívoco de interpretativo que é muito comum, né? Então, o olhar de observação, concordo perfeitamente, as pessoas, quando estão numa entrevista, elas falam aquilo que é socionormativamente aceito. O que é para falar aqui, né? Aquele negócio de que as pessoas são sinceras no que falam é bobagem. Ninguém fala o que pensa. Ninguém fala o que sente. Ninguém, nem eu, nem você, nem a Maíra, ninguém sabe. As pessoas não têm. O processo de codificação em linguagem é um processo racionalizante, em que as pessoas, ao dizer, elas dizem numa certa caixa, num certo frame, num certo, né? Elas trazem aquilo de modo estruturado, por assim dizer, né? Claro que é importante ouvir isto. E, inclusive, ao fazer entrevista não estruturada, eu vou capturando aspectos que é um pouquinho mais fundo naquele discurso. Me conta um pouquinho mais, por que é isso? Me dá um exemplo, né? Que eu vou adensando, eu vou tentando buscar aquilo que está atrás das questões discursivas. E, finalmente, a observação. Mas o olhar é importante, né? Quer dizer, é o olhar para a necessidade. Então, a pessoa lá do início do século XX, no famosíssimo caso do Ford, desejava andar mais rápido, desejava que tivesse menos problemas, desejava que quer dizer, o desejo estava ali. No balcão da Blockbuster, ninguém veio falando lá, então, por que vocês não entregam na internet esse vídeo para mim, hein? Não vi, certo? Mas estava lá, que consumidor estava satisfeito quando na segunda-feira de manhã, com um dia de atraso, entregaram 3 DVDs, depois de assistir só 2, certo? O que acontecia comigo, certo? Entregar rebobinado. Entregar rebobinado, no caso do VHS, não tinha assistido, tinha que entregar, entregava atrasado. Quer dizer, quem é que estava satisfeito? Não é possível que você não estava vendo uma dor do cliente. Não estava, porque você estava vendo produto, você não estava vendo necessidade, você não estava enxergando gente, você estava enxergando produto. Você estava enxergando brocas, você não estava enxergando armários instalados. Percebe? Essa é uma diferença muito significativa. A gente senta nas empresas em volta de produto, a gente faz contabilidade de produto, verifica, né, NPS de produto, produto, que é a materialização. A gente está encapsulado em volta de produto. A produto não serve para nada além de satisfazer necessidades. O que é fundamental é a necessidade que está ali sendo solucionada. O olhar aprofundado para a necessidade, não para o produto inicialmente. É claro que vai ter que ser transformado em produto. O produto veicula a solução. Certo? Mas, enquanto eu me esconder atrás da necessidade apenas, atrás do produto apenas, é um negócio muito imperfeito, né? O assunto é antigo, mas continua sendo necessário. Com certeza. Continua sendo necessário. A gente não olha para o que efetivamente está atrás da lei. Assim? A gente não olha para o que de fato é necessário a gente construir. A gente está em camadas mais superficiais que normalmente estão... Né? Eu, como professor, eu chego numa sala de aula e falo, eu vou dar uma aula. Aula é o seu produto. Tornar a pessoa competente é o teu objetivo. E a pessoa fica exposta a como é que eu organizo a aula, como é que eu ponho o PowerPoint. A aula é aula é aula. Fico dentro do produto. Quer dizer,
apesar de ser um assunto antigo, você encontra fácil na internet discussões sobre isso, continua sendo um viés cognitivo importante. A gente não olha para a necessidade dos clientes. É mais difícil, né? Sim. Que é mais Eu interior. vejo... Opa, Né? desculpa. Não, por gentileza, Maíra. Eu vejo que é até uma forma diferente de pensar, né? Porque às vezes a gente fica muito assim, pensando, mas o que você gostaria que tivesse? Não, tenta mudar a pergunta. Onde você quer chegar? O que você quer com isso? Que daí talvez, né, te direcione para pensar, olhar com uma forma diferente, né? É tentar fazer perguntas diferentes nesse caso. Sim. Eu vejo muito assim. Sim. Há um físico, na linha das citações, né, professor Paulo, há um físico importante na teoria da mecânica quântica, que é o Heisenberg, um alemão, que ele diz o seguinte: a natureza se apresenta a você por meio da forma que você pergunta a ela. Certo? Então não tem aquele negócio de, o cliente falou, então é verdade. Não, o cliente falou aquilo que você perguntou, por meio do método que você perguntou. Então aquela verdade se apresenta a partir do tipo de pergunta, de método de coleta que se apresentou, certo? Se eu pergunto uma questão que fala o que você viu de errado nesse site aqui, ele vai listar uma coisa de errado nesse site. Agora, se você pergunta o que está de fundo, a gente tenta buscar o que está de fundo naquilo, outras coisas vão aparecer. Então a pergunta conduz à resposta. Então a maneira de questionar conduz à resposta. Da parte de design research, né? Acho que essa essência é interessante que a gente capture, né? Então, senhores, estamos indo para um pouco de finalização, né? Queria ter um pouco assim de palavras finais, assim, que vocês poderiam expor, professor Paulo, Maíra, né? Como é que vocês enxergam se fosse fazer uma conclusão aqui, um wrap-up para os nossos ouvintes? Como é que vocês... Para finalizar, eu queria dizer que é só o começo, né? Porque não é o final isso aqui, né? Porque tem muito assunto, tem muita coisa. 3 episódios aí é muito pouco tempo para a gente aprofundar. Na verdade, eu acho que é só se a gente conseguir inspirar, provocar as pessoas a buscarem mais sobre isso, já é incrível, né? Então, eu acho que a gente cumpriu a nossa missão. E Excelente. só para fazer o wrap-up aí dessa questão que a gente está falando, aí falando em inspiração, eu acho que o design thinking que se alimenta de insights, aonde que está a grande fonte de insights? Só para tentar fazer uma amarração com o que o professor Edson falou agora. Está nas dores e está nas necessidades. Os insights eles vão acontecer provavelmente a partir das dores e necessidades do seu usuário. Então, se você fez uma boa observação, um bom processo de empatia, uma boa entrevista e conseguiu recortar dores e necessidades de uma forma muito clara, muito precisa, é provável que você vá dar de cara com insight. Só que insight ele não está na superfície. Insight precisa ser trabalhado, precisa ser cavado. Você não vai encontrar um insight na superfície, é que nem um diamante incrível. Você vai ter que cavar para achar, né? Então, mas ele está geralmente ali nesse grupo de necessidades e de dores da pessoa para quem você está desenhando a solução. É por ali que você vai, é nessa região, esse é o mapa, né? Esse é o mapa do tesouro. É ali que você vai encontrar o seu insight poderoso que vai te levar a desenhar uma solução realmente inovadora e que gera impacto na vida desse seu usuário, porque afinal de contas a gente quer gerar impacto positivo na vida das pessoas. É para isso que a gente faz design thinking. Obrigado de novo pela oportunidade de participar. Muito bom, Paulo, excelente. Não tem como agradecer. Muito Maíra. Bom, vamos lá. Pegando o gancho, né, do que o professor Paulo já falou aqui, complementando, eu vejo que o design thinking é um processo de looping. Você tem ali, ele não tem um início, meio e fim, ele está sempre indo e voltando, e isso eu acho que é o ponto principal, né, como nós designers, para todo esse processo. Então, vai, testa, se não der certo, volta, começa tudo de novo, isso faz parte do processo e é essencial para ter um produto, um serviço
legal, sempre com foco no usuário. E, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz com esse bate-papo e de conhecê-los. Nossa, todo o prazer é nosso, Maíra, muito bom mesmo. Muitíssimo obrigado também, Paulo, por esses 3 episódios juntos aqui, né? O pessoal acha que foi a cada semana, certo? Mas como vocês viram que a gente não trocou a roupa, significa... Eu até pensei em trocar a roupa, sabia? Para ficar claro que a gente maratonou, certo? Para ficar claro que a gente maratonou. Foi uma tacada só. Contou nosso segredo, né, professor? Mas, revelamos. Juliana, deixa eu fazer uma provocação final para claro, fique à cada um vontade. de vocês que estão ouvindo levarem. O Design Thinking tem uma certa mistura de simplicidade com complexidade que é interessante a gente colocar. Olha, você quer saber o basicão mesmo? Tem TED de 15 minutos que te faz entender o que é Design Thinking. E dá para você até entender em 15 minutos. Mas você pode levar o resto da sua vida sem conseguir fazer. Esta é a simplicidade com complexidade. Assim, se você capturar desses nossos podcasts, do curso que a gente tem na plataforma Solution, apenas as terminologias gerais, as etapas gerais, meu amigo, não fizemos o suficiente. Não vou ter que fazer. Portanto, recado, pode parar de ouvir. Tire as nádegas dessa cadeira aí e vai fazer Design Thinking naquilo que está do teu lado agora. Não precisa esperar ficar no cargo da Maíra, certo? Que isso pode demorar demais. Faça agora. Pode começar. Esse é o recado. Professores, Maíra, muito obrigada pelas mensagens, pelas aprendizagens, por tudo. Acho que a gente se sente um pouco mais motivada e movimentada, de fato, levantar da cadeira e fazer diferente, olhar com esse olhar do estagiário que vocês falaram, né? Buscando, perguntando, tentando entender. Muito obrigada, foi sensacional os 3 episódios, repito novamente, quem chegou por esse, ainda não acompanhou os anteriores, por gentileza, estão todos na playlist. Obrigada, professores, obrigada, Maíra, sempre um prazer tê-los por aqui. E super prazer. Até a Obrigada, próxima. gente. Até a próxima.